Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 20 a 21. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Desde então começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 16, de 20 a 21. Orígenes. Depois que Pedro confessou ser Cristo o Filho de Deus vivo, como não queria que o pregassem por agora, acrescentou: depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Talvez os apóstolos o tenham anunciado de maneira vaga, como a um homem grande e maravilhoso, mas não afirmando ainda que fosse o Cristo. E se alguém pretende que os apóstolos já o anunciavam como sendo o Cristo, terá de dizer que o Senhor quis que, dali em diante, aquele primeiro anúncio de seu nome não se repetisse, para que, em silêncio, pudessem digerir o que tão superficialmente ouviram de Cristo. Ou a questão também pode ser resolvida desta maneira: tudo o que foi dito antes sobre o anúncio de Cristo não se refere ao tempo anterior à ressurreição de Cristo, mas a tempos futuros, depois da ressurreição. A ordem do Senhor, para que não dissessem a ninguém, convinha aos apóstolos naquele momento, porque era inútil que o pregassem e calassem sua cruz. Ordena que eles não digam a ninguém que ele é o Cristo, mas prepara-os para depois dizerem que ele é o Cristo, que foi crucificado e que ressuscitou de entre os mortos. E vê como não é dito, e começou a dizer-lhes, ou a ensinar-lhes, mas a manifestar-lhes. Porque assim como se diz que as coisas corporais se manifestam, assim foi dito que Cristo manifestava o que falava. Mas eu não penso que àqueles que ouviram padecer tantos tormentos corporais, foram-lhes manifestadas essas coisas que viam, como ficou manifesto aos discípulos, através de seu discurso racional, o mistério de sua paixão e ressurreição. Foi então que começou a lhes manifestar esse mistério, que depois, quando se tornaram capazes, demonstrou plenamente. Porque tudo o que Jesus começa, ele perfaz. Portanto, era necessário ir a Jerusalém, para que fosse imolado na Jerusalém de baixo, ressurgisse e reinasse na Jerusalém celeste. Gálatas 4. Depois que Cristo ressuscitou e outros ressuscitaram com ele, não se busca mais a Jerusalém daqui de baixo, ou a casa de oração que havia nela, mas a Jerusalém do alto. O Senhor sofre muitas coisas da parte dos anciãos da Jerusalém terrestre, para ser glorificado por parte daqueles anciãos celestiais que gozam de seus benefícios. Ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, e para aqueles que arrebata do mal, adquire a graça de serem batizados em seu espírito, em sua alma e em seu corpo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que são os 3 dias perpetuamente presentes para aqueles que foram feitos, mediante eles, filhos da luz.